Olá para todos novamente. Esta é a oitava aula do curso de AutoLisp no assunto caixas de diálogo. E hoje nós vamos terminar mais uma etapa do curso vendo a última tile, que é o toggle. O que é o toggle? Aqui, por exemplo, na caixa de configurações do CAD-Norma, você tem a opção aqui, aplicar limites ou não. Tá? Esse é o tipo de tile que a gente chama de toggle, né? É a opção ligado ou desligado, verificado ou não. Um outro exemplo, aqui na biblioteca do CAD-Norma, né? Quando eu vou inserir um determinado bloco, eu tenho a opção de inserir no layer atual ou no layer designado para aquele grupo, tá certo? Então é simplesmente uma opção liga-desliga, ok? Então, para fechar esse assunto, eu vou aproveitar e emendar a aula anterior e corrigir o dever de casa que eu deixei para vocês. Lembra que a gente tinha uma função car, né, que a gente selecionava o carro, imediatamente ele acendia aqui a vista superior, e à medida que eu mudava a vista, né, ele alterava a imagem. Consequentemente, ele vai alterar o bloco a ser inserido. E essa é uma percepção muito importante. Em qual momento que cada variável é alterada. Então, por exemplo, quando eu seleciono aqui Porsche, se imediatamente é vista a imagem, né, da vista superior, quando eu clico aqui em um desses elementos, né, automaticamente o bloco a ser inserido, porque conforme eu mencionei na aula anterior, você sempre tem que pensar do ponto de vista do usuário, né? Se ele clicou aqui em Mercedes e já atende aqui a necessidade dele, essa primeira imagem, qual seria a tendência dele? Clicar em OK, certo? Então, na hora que eu clico aqui nessa tile, que é a list box, ele já determina um arquivo DWG a ser inserido. Se eu clico em outra vista, em um desses outros botões de rádio, também automaticamente será alterado o desenho a ser inserido. Inclusive, ele pode voltar aqui para a vista superior. Tá ok? Então, em dois momentos, a variável bloco a ser inserido, vamos chamar assim, ela vai ser alterada. Então, nesse action tile, quer dizer, no action tile dessa list box e no action tile dessa radio column, né, eu tenho que determinar o arquivo DWG a ser inserido. Tá ok? Então, vamos ver como isso acontece e emendar aqui o assunto toggle. Só para vocês entenderem aqui o que eu vou fazer. Por exemplo, é apenas um exemplo didático, tá ok? Ele pode querer que esse carro seja automaticamente inserido do lado de lá, ou rotacionado 90 graus, e da mesma forma lateral, né? Ele vai estar virado para lá, eu já quero que ele insira virado para cá. Então, eu vou colocar uma toggle aqui, inverter o bloco no sentido X, né? Na direção X. Tá aqui. A primeira coisa, eu vou lá no DCL, e aqui, nesse box set column que tem a list box, eu vou colocar aqui também um toggle, que ele vai ter uma label, que vai ser o que vai aparecer na caixa de diálogo, né? Inverter em X. E uma key, obedecendo ao nosso padrão, caixa 02 toggle. Tá? Obviamente, né, como eu já mencionei, mas sempre vale a pena lembrar, esses nomes que eu estou dando aqui são aleatórios, né? Se eu tivesse mais de uma toggle, eu colocaria toggle para o layer, toggle para inverter, né? Algum nome sempre que associe esse tile ao que ela significa no meu Lisp. Tá? Um outro comentário, aqui na list box, eu determinei apenas o comprimento dela, né? A largura. A altura ela vai ser automaticamente determinada pelo próprio programa, pela própria disposição do desenho. Tá? Então, vou vir aqui. Então, Ctrl C, Alt T I E. Tem um erro aqui, faltou o sinal de igual. Alt T I E, Ctrl V, caixa 02. Tá lá, apareceu lá, inverter em X. Tá ok? Um toggle. Vou salvar e vamos inicialmente voltar para o nosso Lisp 02. E na list box, reparem, quando eu cliquei na list box, né, o action tile aqui, ó, caixa 2 é list, ela entrou aqui, car list box.
nesse momento que ele criou uma variável chamada CarSlide, né, que é exatamente o slide a mostrar. Nesse exato momento, ele vai determinar, como eu mencionei lá, a variável, né, que representa o bloco, né? Então vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, vou chamar essa outra variável de CarInsert, tá? O bloco a ser inserido vai ser C/autolist barra. Aí não está mais na pasta slides, ele está na pasta blocos. E aqui o nome dele vai ser carro 00, carro 01, sendo que esse primeiro 0 aqui é o nome exatamente da lista, né? E o segundo 0 é o nome do botão de rádio, né? O último nome do botão de rádio. Quando ele clica na list box, ele sempre vai para o primeiro item, né? Então permanece aqui o 0, ó. Não muda nada. Por isso que é interessante, e propositalmente, eu coloquei o nome do slide igual ao nome do carro, tá ok? E no botão de rádio, mesma coisa, tá? Eu determinei aqui a substring, lembra da key, né? A key de cada botão de rádio, ele subtraiu o último item, que era exatamente 0, 1, 2, né? Vamos voltar aqui só para a gente não perder a sequência aqui, ó. O nome dos botões de rádio terminava com 00, 01, 02, 03, né? Então quando ele clicava no primeiro item, ele pegava esse nome, né? O $key, o valor, né? O $value dessa radio column, né? Radio column, a coluna inteira. Quando eu clico em um dos elementos, o valor dela passa a ser a key de um elemento. Eu peguei isso, é uma string, eu fui lá e selecionei o último item dela, né? E chamei aqui de CarSlide, tá? Então o nome do bloco vai ser exatamente o mesmo, Ctrl C, Ctrl V, com uma diferença nos dois aqui. Eu não tenho aqui esse carro aqui, eu tenho simplesmente o underline, né? A mesma coisa que eu não tenho. Isso aqui era o código do slide library, né? Daquele SLB, né? Arquivo de biblioteca. Não tenho também esse parêntese aqui, né? Mas eu tenho, ao invés desse parêntese, eu tenho .dwg, tá ok? Em vez de ter esse parêntese aqui 0, .dwg. Entendido? Então eu defini o nome do bloco a ser inserido. Quando eu clico na list box, né, ele define que o bloco a ser inserido será o mesmo nome do slide, aqui da mesma forma, só que esse .dwg e o outro .sld, né, arquivo dentro de um SLB. Beleza? Bom, e um assunto que eu não falei ainda antes, tá? Muito importante, que é o action tile do OK e do cancel. Tá? Quando eu clico no botão OK, ele não vai simplesmente fechar a caixa, tá? Esses botões, eles têm uma key, né? Uma key fixa, tá? Que é a seguinte, action tile. Eu até costumo colocar assim, ó. Eu boto aqui uma seção específica, OK, cancel, né? Que são botões especiais. O que os botões OK e cancel vão fazer, tá? Então, action tile, o OK chama accept, tá ok? O nome dele vai ser accept. O que ele vai fazer? No OK ele vai fechar, né? Então vou dizer para ele done dialog 1, tá? Esse é um padrão meu, tá? Eu coloco sempre no botão OK o done dialog 1 e vou Ctrl C aqui, Ctrl V, e o outro cancela se chama cancel. Cancela vai ser o done dialog 0, tá? Então eu sempre atribuo assim, 1 é o OK e o 0 é o cancela. Então eu sempre coloco assim, o 0 cancela e 1 aceita. Ok, eu até inverti a ordem aqui por uma questão lógica, né? Quem programa tem seus tiques nervosos, né, de organização. Então esse é um dos meus, tá? Eu gosto de colocar as coisas bem organizadinhas aqui. Ok, então quando eu apertar o botão 0, ele vai fechar a caixa de diálogo, né? E como é que a gente faz para ele obedecer? Depois que ele fechou a caixa de diálogo, o que ele vai fazer? Vamos recapitular aqui na versão anterior. Olha lá, ó.
se o caixa da log 2, né, quando ele termina, depois que ele fecha e descarrega, aí ele passa aqui para a próxima linha. Tá? Isso aí também é um bloco a se copiar, né? Eu chamei aqui, ó, caixa dialog, eu chamei da mesma variável, né, da outra caixa. Então vou dizer para ele, se o caixa dialog for igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa função que eu vou chamar de caixa 02, ok, tá? É uma função que eu vou criar para que, uma vez que ele clicou no botão ok, ele vai dar um DOM-dialog, né? Vai terminar a caixa de diálogo, vai fazer com que essa variável valha 1, e aí ele vai executar essa função que a gente vai criar agora. O que ele vai fazer? Função, ok. Então vou lá, defun, Ctrl C, Ctrl V. O que ela vai fazer? Command, ponto, underline, insert, né? Lembrando, o ponto é para ele usar uma função original do AutoCAD, né? Porque dentro do Lisp você pode ir lá dar um defun, insert, criar uma nova função com o nome insert, tá? Então o ponto serve para executar na forma original do AutoCAD. E o underline para que ele seja executado na versão original. Então, se o seu usuário tiver a versão do AutoCAD em português, em japonês, né, chinês, enfim, ele vai funcionar da mesma forma, tá ok? Então, sempre quando você der o command em algum comando do AutoCAD, você usa o ponto underline, beleza? Bom, quando você der o comando insert, qual a primeira coisa que ele vai perguntar? Qual é o nome do bloco, né? E o nome do bloco eu criei aqui, ó, car insert. Ctrl C é o mesmo nome, tanto quando ele clica na list box, como quando ele clica no botão de rádio, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, tá? E na sequência do comando insert, ele vai me pedir o ponto de inserção, né? Aí eu vou dizer o que? None, sempre none, para evitar que ele pegue endpoints, interseções, etc., né? Ou caso eu queira que o usuário nesse momento clique, né, eu digo aqui o que? Pause. Por simplicidade aqui do nosso Lisp, né, simplicidade didática, vou supor sempre que ele vai ser inserido com fator de escala 1, tá ok? Então aqui no pause ele vai parar o programa, pedir um ponto de inserção do usuário, né? Em seguida ele vai pedir o fator de escala, eu vou dar para ele 1, certo? 1. E também, por simplicidade didática, eu vou colocar sempre o ângulo 0. Tá, ok? Vamos até aqui, vamos testar o programa para ver se funciona. Tá? Corrigiu o dever de casa que eu deixei na aula anterior. Carregar. Então vamos lá. Se eu der agora car, selecionei o slide. Quando eu der OK, ele deu um erro. Invalid block name. Vamos dar uma olhada lá por que aconteceu isso. Aqui, ó, porque eu coloquei, deixei um S aqui, né? Carros, na verdade, o nome. Vamos olhar lá, é carro, né? Carro 00. Então vamos aproveitar e corrigir aqui, né? Aqui vai ser blocos, carro, e o resto tá legal, na outra pasta, né? Na pasta blocos. Eu simplesmente copiei daqui de cima para baixo. Então vamos ver agora. Vamos no AutoCAD, car. Cliquei em Mercedes, dou OK, tá lá inserido o bloco. Beleza? Reparem só uma coisa agora. Vou colocar em import, mudo para lateral, ok. Faltou ainda aqui mudar essa variável, essa é car insert, ok. Salvar. Vamos lá no AutoCAD agora, recarregar, car. Cliquei no Mercedes, apareceu. Se eu der ok, tá lá, inseriu Mercedes. Ele está pedindo ponto aqui, mas repare que ele não emite nenhuma mensagem, né? Porque eu estou no meio do comando, mas dentro do Lisp. Tá ok? Quando eu clico, ele já termina o comando. Então seria interessante a gente inserir uma mensagem aqui. Tá? Mas vamos antes testar o programa. Agora eu cliquei em Mercedes, mudei para lateral. Quando eu der OK, olha lá, inseriu o botão lateral. Tá ok? Então funcionou o nosso Lisp, né? Ferrari. Posterior, ok. Beleza? Bom, agora eu quero estudar o toggle. Eventualmente, o botão cancela, ele pode ter alguma função também, tá?
Geralmente ele não faz nada, né? Porque em termos de AutoCAD, né, de execução do programa, ele só vai fazer alguma coisa no AutoCAD quando você der um OK, tá certo? Mas eventualmente o botão cancela, ele pode retornar alguma variável, né, layer, a cor atual, né? Às vezes você dá partida numa caixa de diálogo, já faz alguma ação até mesmo antes da abertura dela, ou no meio da caixa de diálogo você clicou em algum ponto, enfim. Eventualmente o cancel pode ter uma função associada a ele, mas geralmente ele não faz nada. Então não preciso colocar o if igual caixa dialog igual a 0, tá ok? Vai variar de cada caso. E aqui na nossa função insert, né, no nosso OK, eu poderia acrescentar um prompt aqui, né? Prompt /n, clique no ponto de inserção, só para ele emitir uma mensagem para o usuário, né, para o usuário não ficar boiando, né? Apesar de que nesse caso aí o programa ele é bem óbvio, tá ok? Bom, o que eu vou fazer em seguida? Ele inseriu o bloco, tá? Mas eu quero que se o usuário desejar, imediatamente após inserir, ele inverta. Então se ele clicar aqui, ele já vai inserir e dar um mirror imediatamente, tá ok? Em torno do próprio ponto de inserção, tá ok? Bem, então eu tenho que fazer a seguinte avaliação. Primeiro vamos lá no toggle. Eu tenho que dar um action tile para ele, tá? Eventualmente, por exemplo, se a minha opção mais comum fosse inverter, ele já teria que vir clicado. Não é o nosso caso. Então, na setagem, né, que é a abertura da caixa de diálogo, né, depois vem a setagem inicial. Na abertura já poderia dar um set tile. Eu queria que já viesse clicado em Mercedes e superior, né, ou que viesse clicado na mesma opção da variável, né, da abertura anterior. Ok? Eu usaria o set tile. Não é o caso aqui, tá? Eu vou mostrar só para, mais uma vez, só por questão didática. Ok? Então eu vou definir agora esse toggle. Então eu vou vir aqui, vou abrir um espaço aqui e vou definir as funções, né, toggle. Primeiro, set tile caixa de diálogo. Eu vou colocar agora 1. Tá? Entre aspas, isso é uma característica desse tipo de tile. O toggle, o valor dele é 0 desligado e 1 ligado, mas entre aspas, tá ok? Vou salvar, carregar, car. Olha lá, ó. Set tile 1, ele vem ligado. E o que ele vai fazer? Qual vai ser a ação associada a esse toggle? O action tile dele, né? Action tile. Esse tile aqui, esse toggle, Ctrl C, Ctrl V. O que ele vai fazer? Set key. Vou criar uma variável car invert, né? Vai ser o que? $value, né? O valor dela, né? Se o cara clicar nela, habilitar, o valor dessa variável car insert é 1. Se ele desabilitar, 0, entre aspas. Beleza? É importante avaliar isso daí. Vou eliminar isso aqui também, né? Eu dei só como exemplo, não quero que ela venha habilitada. Eu estou supondo que normalmente o usuário não vai querer inverter o bloco, tá? Então eu só vou atribuir uma ação. Vamos partir do início, né? O usuário abriu, né? Ele não clicou aqui, não acontece nada. Quando eu acabei de inserir o bloco, tá? Ele vai fazer a seguinte pergunta: if igual a 1, o car inverte, ou seja, se ele clicou lá no car inverte, tá ok? O que ele vai fazer? Vai entrar no command, ponto underline, mirror, certo? Vou entrar no mirror. Quem que ele vai rebater? A última entidade, lembra? Ent last, a última entidade inserida no desenho. Tá? Ele continua no Selecione Objects, eu termino Selecione Objects, né? Como eu vou rebater em torno do mesmo ponto, eu uso lá none, para evitar pegar interseções, endpoints, quadrantes, etc. E agora eu preciso do ponto de inserção, tá ok? Então,
Aqui onde eu dei o pause no meio do comando, tá? Eu vou entrar com um getPoint. Tá aqui, setKey char pt1 getPoint. Perceba como o AutoLisp é intuitivo, né? Mas uma coisa vai puxando a outra, né? Por que que eu precisei substituir esse pause? Porque eu vou precisar desse ponto, né, para poder usá-lo aqui no comando mirror, tá? Então tem que gravar esse ponto, tá ok? Poderia usar outra função? Poderia usar o last point, uma variável do AutoCAD, tá ok? Mas assim fica mais elegante, tá ok? Eu posso eventualmente precisar desse ponto novamente, então é mais interessante no meio do comando insert criar uma variável que armazene esse ponto para eu poder usá-lo em outras situações. Aí eu venho aqui char pt1 e depois eu tenho que pegar um ponto acima, mas qualquer ponto, né? Então eu digo para ele none, posso dizer, por exemplo, @0,1, que é um ponto acima desse char pt1, né? Esse ponto não representa nada, poderia ser qualquer distância, mas quando eu digo @0,1 é em relação ao primeiro ponto, onde 0 em x e 1 em y, tá? Então ele marca um ponto vertical, consequentemente o bloco será rebatido no eixo y. E continuando no comando mirror, ele vai perguntar se deseja manter o item anterior, tá? Eu respondo que não. Beleza? Fecho o command, que é o comando mirror, e fecho o if. Tá? Vamos testar lá. Salvar. Char. Cliquei no Mercedes, dei OK. Olha lá, clique no ponto de inserção. Coisa boa, guardei o ponto. Coisa ruim, não aparece mais a imagem, porque ele não está mais no meio do comando. Tá? Mas eu clico no ponto de inserção e ele já insere. Beleza? Vou lá de novo e agora eu vou clicar em inverter em X. Né? Selecionei o Mercedes, inverter em X, cliquei em OK, marco ponto de inserção, está lá. Aliás, ele faz a pergunta se eu desejo apagar o outro objeto. Então eu digo que yes, eu quero apagar o outro objeto. Né? Char, clique em inverter, OK, botar aqui embaixo, tá lá, ele já apareceu invertido. Beleza? Então essa é a função bem simples do toggle, 01 ligado ou desligado. Uma coisa agora interessante, tá? Eu vou vir aqui, vou dar o comando char, tá? Não vou selecionar nada, só vou dar OK. Ele vai no ponto de inserção, clica. Olha o que aconteceu, ele inseriu o bloco e ele já inverteu, tá? Isso é uma coisa para fechar os nossos conhecimentos aqui. Algumas variáveis que eu setei aqui, tá? Seria interessante que elas desaparecessem, tá ok? Então eu tenho que fazer vários resets aqui, mesmo que eu selecione, né? Por exemplo, a Mercedes, né? Inserir a lateral, né? Ela está virada para lá, não está clicada em inverter, tá? Mas quando eu der OK, eu clicar no ponto, ela vai inverter. Por que que ela inverteu? Porque aquela variável que eu criei, char_invert, ela uma vez nesse desenho foi setada para 1. Tá? Então, quando eu abrir a caixa de diálogo, eu tenho que dar um reset nela, né? Fazer com que ela volte a ser 0 ou que ela seja nil, né? Nula. Então, antes de abrir a caixa de diálogo, eu tenho que verificar se algumas variáveis, que eu tenho que avaliar a possibilidade, né, e normalmente acontece, de o usuário usar essa caixa de diálogo várias vezes. Né? Então, uma vez que eu mudei o valor da variável, eu tenho que voltar essa variável para 0, né, ou resetar essa variável para o valor 0 ou nulo, para que eu tenha o resultado esperado. Né? Se o usuário não clicar em invert, ele não seja automaticamente invertido, não obedeça ao comando anterior. Então, o que eu vou fazer aqui, antes de abrir a caixa de diálogo, tá? Tem um passo aqui que se chama resetar as variáveis. Né? Então, eu vou dizer setKey char invert. Eu poderia colocar o valor 0 ou simplesmente nil. Anularia essa variável, né? Porque ele só vai inverter se essa variável tiver o valor 1. Se ela for 0, se ela for nil, se ela não existir, ele não vai inverter. Tá ok? Então essa é a dica. Vale também para o char insert, né? Para o char slide. Tá ok? Se o cara der OK em vez de cancel, ele vai inserir
né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que resetar também a variável char_insert, e eu vou usar aqui esse char_insert, eu teria que colocar uma condição aqui também. Ele só vai inserir se o cara tiver selecionado alguma coisa, né? Então eu poderia colocar aqui if char_insert, ou seja, apenas se existir essa variável char_insert é que ele vai fazer essa inserção, tá? Então eu poderia colocar aqui no início também, colocar aqui char_insert new, tá ok? Só para fechar aqui com chave de ouro e não ficar nenhuma pendência. Você faz o programa e chega depois, pô, eu fiz da segunda vez, deu um resultado diferente, né? Então eu vou lá carregar e diz agora char. Se eu der ok, nada é feito, tá ok? Se eu vou lá selecionar o Porsche lateral, tá virado para lá. Se eu selecionar e der ok, agora ele insere. E sobre o que eu disse do last point, né? Aqui em vez de usar setchar pt1, né, eu poderia manter aquela mensagem, né, e aí eu teria que usar um progne, né, porque teria mais de um comando, prompt /n ponto de inserção, fecha aspas, parênteses, para a próxima linha command insert. Aí o que acontece? Aqui ele deu, vou trocar isso aqui por um pause, tá? Aí eu não guardei o ponto, então em vez de usar essa variável char, eu uso getVar, pega a variável last point, é uma variável do AutoCAD, a gente já falou sobre isso no curso básico, né? O ponto de inserção será o que? O getVar last point. Use o last point, o último ponto usado pelo programa, que será esse ponto usado aqui no pause. Beleza? Uma coisa boa também, eu não tenho mais uma variável para gerenciar, né? E além disso, quando eu for lá, char, né, cliquei aqui, dei ok, ó, aparece a imagem durante a inserção. Se eu vou lá então, Mercedes lateral, inverter em X, ok, vai aparecer a imagem, né, e imediatamente ele vai ser invertido, ok? Bem, com isso nós encerramos mais uma etapa aí do nosso curso de AutoLisp. Espero que tenham tirado bastante proveito. Os dois módulos, o módulo básico e o módulo de caixas de diálogo, somaram ao todo 11 horas e meia, 11 horas e 40, quase 12 horas de curso, o que, segundo as estatísticas, corresponde a mais ou menos 40 horas de curso presencial. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que esse é um trabalho solo, feito com muita dedicação. E este trabalho é exclusivamente patrocinado, vamos dizer assim, pela venda do DVD com as aulas e um conteúdo exclusivo que está disponível na loja virtual do CAD-Norma, que vocês podem acessar pelo site. Lá do lado esquerdo tem o link chamado Loja Virtual, onde vocês podem adquirir esse DVD. Este é o conteúdo do DVD, onde vocês encontram aqui um arquivo executável que corresponde exatamente ao acesso às videoaulas. Clicando aqui no módulo 1, você tem as primeiras 20 aulas dos fundamentos. Volta aqui no menu, módulo 2, as aulas de caixas de diálogo. Basta vocês clicarem no link qualquer e as aulas são exibidas aqui com vídeo e áudio no próprio Media Player. Essas aulas você pode encontrar, fechando aqui o menu, dentro de mídia. Vocês têm aqui as pastas referentes aos vídeos. Então aqui os vídeos, e vocês podem copiar esses arquivos WMV no formato Windows Media Video, que pode ser exibido, pode ser tocado em qualquer tocador de DVD. Inclusive, e eu recomendo que vocês copiem essas aulas para um tablet, e possam assistir a qualquer momento sem precisar estar conectado com a internet. Okay? Da mesma forma, vocês podem copiar para dentro do seu computador e assistir às aulas sem necessidade do DVD. Além das aulas, eu coloquei aqui, conforme prometi, a pasta AutoLisp,
que nós usamos, né, para desenvolver as aulas. E nessa pasta AutoLisp, além dos arquivos que a gente criou, no Lisp 01, Lisp 02, eu coloquei aqui também o CAD-Norma DCL, que é o arquivo de caixas de diálogo do CAD-Norma, onde são criadas as caixas de diálogo do CAD-Norma, tá, para você ter como exemplo. E coloquei aqui também alguns trechos de rotinas, que não são funções completas, né, são trechos de funções, mas que poderão ser bastante úteis nos seus programas, né? Você pode copiar esses trechos de rotina e usar nos seus programas Lisp, né? Todas essas rotinas fazem parte do CAD-Norma e acredito que serão bastante úteis, como mencionei, para o desenvolvimento dos seus programas. Agradeço àqueles que puderem colaborar adquirindo o DVD. E só para ter uma ordem de comparação, ele está sendo lançado a R$ 45,00, o que corresponde a mais ou menos 1 hora de aula de matemática do primeiro grau. Ok? Preço bastante acessível, que ajuda a patrocinar a continuidade deste trabalho e dos demais cursos do CAD-Norma. Agradeço a sua audiência e aqueles que puderem também divulgar esse trabalho, agradeço da mesma forma. Treinem bastante, estudem e espero vê-los numa próxima fase, numa fase mais avançada do curso de AutoLisp, porque ele não para por aí. Tá? Tem muitas funções, funções avançadas, funções do Lisp estendidos, VLAX, VLX, e que este trabalho, acima de tudo, ajude vocês a otimizarem a produção de seus desenhos. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Fui!